Minha praia é criatividade, é literatura e, sobretudo, liberdade de expressão. Hoje eu dou crianças e adolescentes a escrever o próprio livro, a ilustrar, a fazer o protótipo da capa e a publicação. Isso significa que cada um precisa passar pelo percurso árduo da escrita, de escolher o seu herói, sua heroína, de quais são os conflitos, ter tempo para entrar em crise, de escrever de fato do começo até o ponto final. E não só prototipar a identidade literária, mas a visual também, como é que vai ser a capa, quais são as ilustrações, como é que vai ser o protótipo do livro, de jogar para o computador essas ilustrações e recortar o fundo, escolher onde vai ficar o título, qual que é a fonte que a gente vai colocar, e o vídeo travou. Continuo ou eu pauso também? Aí. O grande percurso é tirar as ideias e colocar no papel e que eles virem livros, não só um, mas dezenas de livros, e chamar então vovô, vovó, tio, tia, os amigos, vizinhos para celebrar a criatividade numa festa de autógrafos. O primeiro livro é isso, na verdade. E aí, em escola particular deu muito certo, mas chegou a hora de quebrar barreiras e vamos em direção ao ensino público. E aí encontrei mãe alcoólatras, pai presos, mãe que doou o filho para o vizinho cuidar, filho que entrou na justiça contra a própria mãe. A gente teve problemas graves de infraestrutura, acesso precário à internet, mas nada disso era um empecilho para que brotasse, né, criatividade, para que esses livros fossem publicados, para que a autoria estivesse ali na mão de cada estudante para fazer acontecer. Mas essa história tem vilões, e por trás desse livro, em quadrinhos do Michael, tem vilões que somos nós, os adultos, que atrapalham o percurso da liberdade. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho, sobre os adultos não saberem serem adultos. Imaginam que você é professor ou professora de uma menina de 11 anos e você vai acompanhar ali o trabalho literário dela e vai se deparar no comecinho do 3º capítulo. Novo ano, nova sala, novos alunos, nova vida, uma bosta. E aí eu proíbo ou não, como professor, como professora, como coordenador, mas a dúvida às vezes nem está dentro da gente, a gente já dá uma lição de moral, a gente já proíbe em nome de alguma coisa. Sempre tem alguma coisa maior para proteger a criança. E se a gente para realmente para ler o texto, para tentar conhecer a menina por trás do texto, a gente percebe ali novo ano, vírgula, nova sala, vírgula, novos alunos, reticências, nova vida, ponto. A gente percebe a repetição nas palavras do novo, nova, novos, nova. Ela pontua como gente grande, ela trabalha a expectativa do leitor, ela tem um senso de ironia e a gente está preocupado com uma bosta. Para ajudar a refletir sobre essa questão, uma outra aluna vai aparecer aí. Ela é de um projeto lindo, que chama Projeto Âncora, que dá muita autonomia e dá muita liberdade na mão das crianças. O jornalista faz uma pergunta delicada com elas. Tipo, tudo bem, no microcosmos, dentro de uma escola, pode funcionar, pode dar certo. Mas e se a gente quiser escalar? Se a gente quiser que todo município tenha escolas assim, todo estado, o Brasil inteiro? Eu acho que sim. Só que a maior dificuldade que eu acho que teria se todas as escolas fossem assim, seriam mais professores. Um professor vindo falando com você, olha, você está falando muito alto, você está gritando, não faz assim.
o professor acha isso normal. Agora vem uma criança falar para o professor, normalmente os professores vão achar isso um absurdo. E porque as pessoas são muito acostumadas só os mais velhos, os professores mandarem nas crianças. Então seria muito mais difícil os professores entenderem esse meio da escola do que as crianças. Ela acha que sim, que é possível, mas ela também acha que nós adultos colocamos as crianças numa situação cronicamente passiva. Fundação Casa, Estado de São Paulo, antiga FEBEM, uma unidade de internação de jovens infratores. Vamos fazer o primeiro livro lá dentro, vamos quebrar mais barreiras. Ali tem menino que já roubou porque tinha fome, já roubou para comprar pó, já traficou para comprar moto, já roubou moto para ir no baile funk, já roubou celular, carro, carga, já matou. Meninos que têm um repertório cultural que é muito, 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 muito distante. MC Capela, Neguinho da Cacheta, MC da Leste, MC João, Pepe da VS, produtor R7, MC Vitinho, Robinho, Pedrinho, Juninho, Felipe Boladão. Cultura que a gente não sabe, mas já dá vontade de falar não. O dia vai, a noite vem, não muda nada na FEBEM. Medida socioeducativa não muda a minha vida. Convidei um outro jovem MC Albert Einstein, para dar uma palhinha para a gente. Ele, um pouquinho mais adulto, refletiu também sobre liberdade, ele também escreveu sobre educação. A gente não sabe, mas ele diz que por liberdade entendo condições sociais de tal qualidade que a expressão de opiniões e afirmações sobre assuntos gerais ou particulares do conhecimento não acarretem perigos ou graves desvantagens para quem as faz. Então, beleza, se a gente tem um ambiente tolerante, um ambiente livre, ele deixa ali aquele local independente de alguém mais velho poder falar não para aquilo. É um ambiente profundamente tolerante. Mas mais para frente ele fala sobre as escolas e as escolas podem prejudicar o desenvolvimento da liberdade interior através das influências autoritárias e através da imposição aos jovens de cargas espirituais. Cargas espirituais aqui não como religião, mas como uma mentalidade engessada, um quadrado da sala de aula, no quadrado das disciplinas, no quadrado do espaço e do tempo em que a gente se coloca e que a gente quer colocar as crianças também. Outro grande autor, o Igor, ele refletiu sobre essas palavras do Einstein, mas ali na prática. Esse livro é um livro autobiográfico, ele conta a experiência do próprio ato infracional. Ele conta ali, no começo do livro, o ato dele. Ele roubou uma moto porque hoje no baile de moto é progresso. Ele é preso. Os policiais pegam ele vai para o primeiro centro de atendimento ao jovem infrator, onde ele vai poder conversar com um advogado. E o advogado vai perguntar para ele por qual motivo. E ele diz para ir ao baile funk com os parceiros e pegar umas mulheres. Ele é honesto, ele diz a verdade, mas ele leva uma grande bronca, leva um grande presta atenção, uma lição de moral. Daí ele vai para uma unidade de internação provisória, onde ele vai poder conversar com um promotor que vai fazer a mesma pergunta para ele, por qual motivo você roubou a moto, e ele diz, roubei a moto para arrumar a moto do meu parceiro, para ir trabalhar na pizzaria. O discurso surgindo. Mesmo assim, ele também leva uma bronca nossa, ele vai começando a aprender como é que funciona, vai conversar com a juíza, que pergunta por qual motivo, e ele responde, para irmos trabalhar na pizzaria, que o motor da moto do meu parceiro estava travado e precisamos de outro motor e decidimos roubar. A verdade dos fatos, a verdade que a gente quer ouvir, a dupla realidade. E as duas pontas do sistema que eu quero olhar para o meio de campo tolerante,
para que os meninos e as meninas possam criar e se sentir livres ali dentro. A gente não sabe, voltando para o Michael, no seu Livros em Quadrinhos, que a gente teve que conversar com os adultos por trás. A professora achava que quadrinho não era literatura, então ele não podia escrever. É bobo assim, né? É simples assim, mas acontece. A Tati, que é aluna com necessidades especiais também, a gente teve que conversar com a coordenação, com a direção, para convencer os adultos de que as crianças, independente das suas necessidades, podem também escrever seu livro junto com as outras crianças tidas como normais. Nunca vi ninguém normal até hoje. Imagina quantas conversas, então, dentro da FEBEM, da Fundação Casa. Fundação Casa evoluiu o meu grau de ódio, um dos alunos colocou na capa. Mas é possível. A gente, com o diálogo, com a conversa, consegue conquistar território. E através desses territórios que a gente conquista, a gente está ali, preservando os nossos princípios por trás. E aí surgem pérolas, né? Tipo, o Felipe e o Vitor. Felipe nasceu parto caseiro, filho de um padeiro que vivia sem dinheiro. Com pai empresário cresceu Vitor, se desenvolveu e em direito se formou. Vitor se tornou deputado, Felipe se tornou ladrão, um roubava do Estado, o outro com arma na mão. Liberdade de expressão. Então, a gente começou a conquistar espaço. Então, vamos colocar na capa desses meninos o nome real, vamos colocar na orelha a foto real deles. Precisa conversar com o adulto, isso eu já sei, então vamos conversar com o juiz e tudo mais, e a gente consegue. Vamos fazer uma festa de autógrafos numa biblioteca pública, então, e tirá-los temporariamente de lá dentro. Ouvir não, 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 sim. Aí, a partir do sim, a gente vai atrás, conversa com o juiz, conversa com o advogado, conversa com superintendência, com coordenadoria, com diretoria, e acontece. Então, imagina essa festa de autógrafos com familiares numa biblioteca pública. Um dos diretores de um dos centros falou, vamos transportá-los sem algemas, então beleza. Aí imagina nessa festa de autógrafo, um dos meninos resolve pegar o microfone, com todo mundo ali sentado, autoridades, familiares, e desabafar. Hoje eu sou um novo adolescente, só que eu quero deixar bem claro que não foi a Fundação Casa que me mudou. Foi eu que quis mudar, foi eu que encontrei a mudança dentro de mim. Foi eu que encontrei o caminho. Só que eu não estou dizendo que eu fui sozinho, muitas pessoas me ajudaram, mas a Fundação Casa não. Aí, silêncio. A presidente estadual da Fundação Casa levanta, vem no palco, pega o microfone. Eu me afundo ali na cadeira. Acabou agora. Vai ter desacato, vai ter lição de moral. A gente ultrapassou os limites. Mas ela concordou com ele. Ela disse que, como instituição, a grande maioria dos meninos não conseguiam perceber como a Fundação Casa poderia ajudá-los, muito pelo contrário, como atrapalhava, e de que isso é um problema. Ela também discordou dele, dizendo que aquele ambiente propício, tolerante, como Einstein imaginou, foi propiciado também com a ajuda da instituição e que ele não enxergava aquela ajuda. Mas o mais importante é que estava acontecendo um diálogo tolerante entre as duas pontas do discurso, da realidade e da hierarquia de cima para baixo. E aí eu já tinha ganhado, né, minha vida. Aí o João continuou ali, tem um discurso bonito que ele fez pessoalmente para mim, quando eu for velhinho ali, amargo com a realidade, eu vou poder ouvir o que ele falou, que é muito, muito, muito bonito e significativo. E comecei a escrever esse livro, que hoje tenho orgulho de falar que é meu. E eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de São Luís, por uma pessoa digna, que entrou lá dentro, que acreditou, que foi lá buscar, dentro do meu coração, o João Pedro, que escreveu o livro Poeta da Vida. Obrigado mais uma vez.
É isso para mim, essa dignidade nesses olhos, esse orgulho de poder falar que este livro é deles. E do meu lado, hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho de participar do projeto Primeiro Livro, que é nosso. Uhul!